que às vezes tanto nos aflige, e às vezes nós estamos vivendo com um corpo físico saudável, com uma mente pensante, com possibilidade de tomar decisões, e vivemos mortos. E aonde está essa morte? Está em não reconhecer que existe uma vida de Deus revelada em nós em Cristo Jesus. E essa vida é de novidade, diga de novidade. Diga novidade todo dia. É de novas coisas e novas possibilidades todo dia. Eu estava conversando, hoje nós começamos um jejum segunda-feira de 90 dias. Hoje nós estamos no 3º dia. E na segunda-feira, o pastor Fábio e a pastora Renata fizeram uma macrocélula na praia. E essa macrocélula teve uma conversão de um homem que ficou na minha mensagem, Manuel, mas na de Cátia, Samuel. É Manuel? É Manuel? Ah, é Manuel? Não, mas é porque ficou aquele, eu dou o nome dele, é Manuel. E aí, olha só que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Nós encontramos um homem de 42 anos, na beira da praia, usuário de álcool, ele bebia até ontem 8 garrafinhas pequenininhas de caninha da roça, mas esse homem, ele vivia isso, e a igreja encontrou esse homem na praia, e esse homem foi impactado, diga assim, impactado, diga assim, impactado para a mudança, porque a revelação dessa palavra em você tem que te causar um impacto, mas ela tem que te promover uma mudança, porque se tudo que você está vivendo hoje como igreja te impacta pelo conhecimento, te impacta pela revelação, isso não muda. O que muda é o seu comportamento, que faz com que esse impacto seja revelado numa vida de novidade, porque não é você mais quem vive, é Cristo que vive em você. Diga, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Diga bem alto, vivo-a na fé no Filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E aí, preste atenção. Tiaguinho, vem para cá para frente para encher aqui com essa galerinha aí. Preste bem atenção. São os garotos que estão trabalhando evangelismo na célula de Tiago. Preste atenção numa coisa. Esse homem, eu fui e falei, o jejum já está funcionando. Porque o jejum que nós estamos fazendo não é um jejum de benefício para nós. Porque nós não fomos convocados pelo apóstolo Renê para fazer um jejum para sair da crise financeira, para sair da crise familiar. Nós não fomos convocados pelo apóstolo Renê para sair da crise política. Não, nós fomos convocados pelo apóstolo Renê para sairmos do ostracismo como igreja e começarmos a viver a dimensão de uma igreja que cumpre o ID. Falar do amor de Deus, proclamar o amor de Deus, viver o amor de Deus, derramar do amor de Deus, viver de uma forma transformadora nessa geração. E aí eu falei, caramba, o jejum funcionou. Aí a pastora Renata ligou para mim e falou assim, apóstolo, ele não tem lugar para dormir, o que faz? Eu vou levar ele para uma obra que a gente tem lá em Boa Perna para ele dormir lá. Eu falei, não, ele ia dormir com o Ernesto lá, Ernesto ia dormir com ele lá. Aí eu falei assim, não vai dormir lá não, ele vai para a pousada, nós vamos pagar a pousada para ele. Aí mandei procurar uma pousada, e eles acharam a pousada e hospedaram o homem. Quando o homem entrou na pousada, ele disse assim, eu nunca dormi num hotel antes. Falei, uau, então a igreja já está andando em geografias que nunca andou. Esse homem nunca andou nessa geografia. E hospedamos ele. E hoje ele acordou com aquela tremura, ou aquele tremor de quem bebia 8 garrafinhas daquela de coninha da roça. E ele foi para a clínica ser internado hoje, amém? Aí eu falei para eles assim, todo mundo está falando em crise, todo mundo está falando em uma situação talvez até irreversível e de maneira grandiosa e que vai piorar. Está todo mundo dizendo isso. E eu quero dizer para você que todo problema no Brasil é grande, porque o Brasil é grande, são 8.511.592 quilômetros quadrados. Quem estudou geografia na época sabe. 27 estados. Então, o problema do Brasil é do tamanho do Brasil. Mas a bênção de viver no Brasil também é do tamanho do Brasil. Nós temos uma geografia, e não só uma geografia, nós temos uma possibilidade de viver as estações do ano de forma diferenciada dentro da própria nação.
comer frutos que variam do açaí até o araçá, né? Mangaba, graviola e vamos lá, carambola. Então nós temos uma diversidade muito grande. Então eu quero dizer para você que diga assim para a pessoa que está do outro lado, todo território grande tem grandes desafios para a sua conquista. Só que nós temos algo revelado a nós por Cristo, pelo Senhor. Nós vivemos uma novidade de vida, e esse estilo de vida que vivemos, ele não só tem que nos impactar, ele tem que gerar mudança, amém? E quando nós andamos nessa dimensão de mudança, nós não somos daqueles que se conformam, mas daqueles que têm uma palavra de proclamação, uma palavra de direção, e essa palavra que sai da boca de cada um de nós, em linha com os princípios de Deus, é profecia para mudanças. E eu acho lindo, porque às vezes nós não acreditamos numa palavra tão simples, que pode mudar nossa história e nossa geografia, mas nós cremos numa palavra que tira a gente do inferno e leva para o céu. Quem aqui aceitou Jesus por causa da proclamação da palavra? Se essa palavra tem poder para te tirar das trevas para a luz de Cristo, eu quero dizer para você que essa palavra tem condição de te tirar você da crise e fazer você viver o seu melhor tempo. Essa é a palavra. Diga amém. Diga assim: impactado e mudado. Cada momento de crise em nossa vida é uma oportunidade de vencermos os nossos próprios limites. Uma das coisas mais desafiadoras é quando as pessoas acabam perdendo algum dos seus membros, algum dos seus sentidos, e elas não desistem. Quando uma pessoa perde o sentido da audição, ela tem uma percepção visual maior do que quem tem a audição. Quem tem um problema de visão tem uma percepção auditiva poderosa e tem uma sensibilidade no tato. Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas não deixaram que as situações de catástrofe na vida delas gerassem possibilidades novas de aprendizado e de mudança. E aí eu quero dizer para você que o que esse texto diz em Deuteronômio 29, 29, é de que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas Ele nos deu. Eu consigo entender perfeitamente Gálatas 2, 20. Viver Cristo, viver essa dimensão, porque essa palavra é para mim. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu preciso viver essa revelação. Eu preciso entender que a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou. Não é uma fé baseada e colocada em qualquer coisa, é uma fé baseada em quem foi capaz de morrer por mim. Eu ainda pecador e me amou. Diga: eu vivo a fé na direção de alguém que me amou e se entregou por mim. Pode aplaudir o Senhor por isso? Quando você acredita nisso, não tem história que não mude. Quando você acredita verdadeiramente que você é uma pessoa única para Deus, ficar meio cascudo em algumas coisas, e você vai ficar mais resistente a outras coisas, e você vai ficar menos sensível às outras. Você vai ver que tem coisas mais importantes. E o que é mais importante nisso tudo? É o que essa palavra te impactou e o que essa palavra te mudou. Amém? Amém? Diga assim: a crise é uma oportunidade para uma vitória. Amém? E você vai ter que aproveitar a oportunidade. Eu não sei qual vai ser a possibilidade que vai surgir na sua vida daí para frente. Mas eu quero dizer para você, se você estiver firmado nessa revelação que Deus te deu, daquilo que Ele tem para você como vida dele através do seu Filho, você vai viver algo muito poderoso e transformador. Diga: poderoso e transformador. Nós só precisamos ter a inteligência, a disposição
de mudar o relógio da nossa vida. Eu estou acordando 5:30 da manhã para estar aqui 6 horas para orar. Mas eu estava acordando 5:30 da manhã por causa de preocupação. E eu canalizei os 5:30 da manhã para orar. E estou dormindo 11, 11:30, porque eu estou cansado, porque eu acordei de madrugada. E estou vindo aqui orar. Está bom demais. Sabe por quê? Porque essa crise, essa situação toda, foi uma possibilidade de uma mudança na minha vida. Diga, uma mudança. E aí eu saí do tempo meu para o tempo de Deus. Quando você muda esse relógio espiritual em função das circunstâncias, você sai do tempo seu para o tempo de Deus. E o tempo de Deus é um dos maiores desafios nossos. Porque nós não entendemos o tempo de Deus e agimos como meninos e crianças, adolescentes que não sabem esperar o tempo da maturidade para que as coisas se manifestem da forma como tem que ser manifesta. E aí nós agimos no nosso impulso, não permitindo que essas circunstâncias que já nos foi revelada em Cristo, nós já sabemos que temos uma possibilidade de uma vida de muita qualidade em Cristo. Isso você não pode negar. Os princípios da palavra que vão trazer, eu acho que todo mundo devia mergulhar de uma forma muito profunda nas bem-aventuranças, que é no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Se você andar naquele texto, em todos os ensinos que tem ali, e você tiver a vida no Espírito, e isso vai ser revelado a você, você não vai se preocupar mais com o que você vai comer ou vai se vestir. Você vai começar a fazer observações lógicas de que Deus sustenta. O homem teve que criar inseticidas, o homem teve que criar ferramentas para limpar, mas na verdade nós entramos na geografia da aranha. E às vezes nós não entendemos que Deus quer que nós entremos na geografia dele. Porque quando nós entramos na geografia dele, nós somos tecidos por essa teia de amor que nos protege. E às vezes nós não queremos isso, porque nós não queremos entrar no tempo de Deus nas coisas e queremos fazer do nosso tempo. E no nosso tempo, as coisas nunca vão ser de acordo com o que Deus quer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E nós já cansamos de ouvir esse discurso, mas agora é a hora de provarmos isso. Agora é a hora de andarmos na fé, agora é a hora de sairmos da carnalidade, agora é a hora de entrarmos na geografia da confiança em Deus. Porque o Senhor já nos deu a revelação daquilo que Ele tem para nós. Você sabe o que Deus tem para você? Todas as riquezas e todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo Jesus. Já não vive você, mas Cristo vive em você. Então quer dizer, você é depositário de todas as bênçãos que Deus tem. E gente, aqui para nós, quer coisa melhor do que a bênção da saúde? Quer coisa melhor? Quer coisa melhor do que a bênção de uma mente pensante que não se permite fazer uma loucura em função de um caos? Até que ponto nós valorizamos essa saúde que temos? Quando a gente chora, quando vê uma cena emocionante, quando a gente sorri, quando tem algo engraçado, quando a gente consegue ficar sério num momento de sobriedade, e quando a gente consegue externar todas as nossas emoções num momento de extrema emoção. Aí eu fico pensando, quando é que a gente vai valorizar isso? Quando é que a gente vai viver intensamente isso, a ponto de saber que isso tem mais valor do que qualquer outra coisa? Porque se o Senhor usa o apóstolo João para dizer que o desejo dele é que você vá bem, assim como sua alma vá bem, por que você está querendo enfermar a tua alma? Por que você permite que fatores externos enfermem você quando você já foi impactado? Quem que já foi impactado pelo amor de Deus? Quem que já foi? Esse impacto te mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou?
E quando esse impacto de Deus muda, Deus vai fazendo com que a sua história e seu histórico mude. E aí as pessoas começam a olhar para você e começam a ver em você um modelo de fé, diga modelo de fé, um modelo de alegria, diga alegria, diga de alegria, alguém com uma palavra de esperança, alguém que promove mudança onde vai. Eu acho muito legal quando alguém chega no lugar e diz assim: graça e paz, povo do avivamento. O apóstolo René faz assim: graça e paz, povo do avivamento. E o povo do avivamento diz o quê? Oh, tem ninguém do avivamento aí não? Vou repetir: graça e paz, povo do avivamento. Então, eu não sou apóstolo René não, mas eu tenho essa mesma proclamação. Aí um dia ele contou uma coisa interessante, que ele ligou para uma pessoa, e essa pessoa sempre respondeu ele com alegria. Quando ele ligava, falava assim: graça e paz, ele: graça e paz, apóstolo René. E disse que todas as vezes que ele ligava para essa pessoa respondia dessa forma. Aí um dia ele ligou para essa pessoa, e o apóstolo René é um homem muito inteligente. Quando ele está para baixo, ele busca quem está para cima, porque aí abastece ele. Ele deve ter ligado para essa pessoa para receber o graça e paz que ele queria receber. Quando ele ligou, falou graça e paz, e a pessoa falou assim: oi, apóstolo. Ele: peraí, eu liguei para a pessoa errada, vou desligar. Desligou. Aí ligou e falou: graça e paz. Aí ele: tudo bem, apóstolo? Ele: peraí, eu liguei para a pessoa errada. Ele ligou 4 vezes para a pessoa, até que ele tirou da pessoa: graça e paz, apóstolo René. E aí, eu acho isso inteligente, e acho isso muito proveitoso para mudar as geografias. Quando nós não entramos na atmosfera e nem nas realidades que não são nossas, para que não sejamos solidários do caos, mas sejamos promotores do bem e sejamos promotores das mudanças, amém? E nós, às vezes, nós não estamos vivendo nada disso. Às vezes nós estamos vivendo uma situação de tal privilégio, de uma alegria tão grande, porque temos a vida, temos a família, temos o alimento na nossa mesa, nós temos a possibilidade de fazer algo novo. Você tem uma possibilidade de fazer algo novo hoje, sair e levar a pessoa que está do teu lado para comer um sanduíche lá em Coelho. Uau! Uau! Não. Você vai lá em Coelho, pede para fritar, pede para fritar um bife bem gostoso, sente o cheiro do bife, bota no pão queijo, ovo, tomate, salada, maionese e come, pronto. Você vai dizer: Senhor, eu estou me alimentando daquilo que é muito saudável e estou oferecendo para o Senhor a gordura, o cheiro da gordura. Você sabe que Deus nunca pediu a gordura, Ele pediu a carne. A gordura, Ele nunca pediu a carne, Ele pediu a gordura. A gordura era queimada para Ele, a carne você podia comer, porque Deus já estava protegendo a gente de colesterol, de entupimento cardíaco. E aí, às vezes você não faz isso. Uma coisa tão simples, tão significativa, porque você mudou da geografia. Às vezes você está em casa, doido para ficar em casa o dia inteiro, bota sua roupa, bota o seu short, vai para a praia correr, se cansa na praia, deixa o seu organismo produzir endorfina, deixa o seu organismo eliminar toxinas, deixa o CC sair, deixa o mau hálito sair, porque se você tiver amargo, você fica com CC e mau hálito, com fome também, né? E aparelho de dente também, né? Aparelho de dente é uma tristeza. Você precisa viver isso. Isso são coisas simples, gente. Simples, e que às vezes nós estamos criando uma catástrofe. E aí, isso já está revelado. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu gosto demais desse texto. Quando eu estou em crise, eu penso nessas coisas aqui, eu fico feliz da vida. Eu falo: ai, meu Deus, como é que Deus é bom, como é que Ele se preocupa comigo. Capítulo 6, amém? Achou aí? Capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso eu te digo, meus filhos,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestes, mulheres? Observai as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por estar ansiosos, possa acrescentar 1 centímetro sequer à sua altura, ou mudar o curso da sua vida? Por que vocês andam ansiosos quanto vestir? Considerai, pois, os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham nem fio, e contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um dele. E aí a Bíblia diz, eles se vestem assim, Deus veste eles assim, um dia eles secam, é lançado fora, murcham. Aí eu fico pensando, fomos impactados, fomos ou não fomos, gente? Que amor tremendo, que amor maravilhoso, verdade ou não é? Verdade ou não é? E esse verdadeiro impacto, ele tem que promover mudanças, pelo amor de Deus. Compre um livro que Clarissa deu para Raquel, chamado Dias de Glória, de Max Lucado. Eu estou lendo junto com Raquel esse livro, dá vontade de ficar repetindo a leitura, de tão poético e profundo, porque Max Lucado, ele é capaz de conversar com o cachorro dele. A conquista da terra prometida é aqui e agora. Esse livro aqui é muito tremendo. Deixa eu ver se eu acho uma historinha que ele contou aqui, para vocês gostarem, para vocês ouvirem, vão gostar. Ele diz assim: Josué nunca declarou derrota. Antes de permitir que surgisse qualquer medo nele, Deus lhe deu motivos de muita fé. Preparem-se, pois, para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês, israelitas, disse o Senhor. E ele diz: não, a terra que talvez eu lhe dê, não, a terra que talvez vocês precisem conquistar, não, a terra que talvez vocês precisem mostrar de ser dignos de receber, a terra que vocês precisam merecer, confiscar ou comprar, mas a terra que eu estou lhe dando. Nós precisamos aprender que o que Deus nos deu não é por mérito nosso, é amor dele. Vou repetir, tudo que Deus nos deu não é mérito nosso, é amor dele. Amém? Amém? Claro que a consequência de andarmos ou não nos seus mandamentos e estatutos vai fazer com que essa bênção continue nos perseguindo, ou que nós venhamos abrir o precedente de que a maldição se estabeleça. Mas para conquistar a terra e para receber o que Deus já havia nos dado, a vitória era certa, porque a vitória não era deles, da batalha deles, a vitória era de Deus, amém? E aí eu quero dizer para você que a possibilidade de você viver uma vida em vitória já está delegada, já está liberada para você. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Aliás, você não é um vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você for procurar qualquer teólogo para explicar isso, ele vai dizer que o mais vencedor é aquele que nem sabe a batalha que vai entrar, nem quando vai entrar, mas quando ela surgir, a vitória já é dele. Isso é que é ser mais do que vencedor. É você não entender a dimensão e nem a profundidade da guerra, mas você saber que em Cristo você já é mais do que vencedor, amém? Amém, queridos? Mas eu quero terminar essa palavra, que nós vamos orar. Nós estamos num período de oração, nós vamos orar agora 1 hora, nós vamos orar de 9h15 a 10 horas, 10h15. Eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: nós não só não temos essa palavra revelada em nós para nos impactar, nós temos essa palavra revelada em nós para nos mudar. Porque quando você diz assim, uau, que palavra, ela entrou, essa palavra gerou vida, tem que haver mudança. Amém? Só que essa mudança não é para o seu egoísmo, é para o seu altruísmo. Essa mudança não é só para você.
Essa mudança é para que você seja um agente de transformação aonde você for. Se você sair daqui hoje concebendo essa palavra e sabendo que a vida que você vive na carne, vive hoje na fé do Filho de Deus, você vai sair daqui como agente transformador. Aonde você vai chegar, você vai trazer uma palavra e essa palavra vai impactar e vai mudar as pessoas. Eu tenho certeza que os nossos nomes, se permanecermos nessa promessa e debaixo dessa revelação, os nossos nomes vão entrar na história da igreja. Existia uma igreja em Araruama e um povo em Araruama que amava o Senhor e valorizava tanto o impacto da mudança que Deus fez na vida deles, que eles não se conformaram em ser aquilo para eles mesmos, eles se transformaram em agentes de transformação. Diga assim: eu tenho a responsabilidade de viver essa transformação, para que eu seja um agente de transformação. E aí eu quero dizer para você, se você viver isso, você vai sair da crise. Não vai ter crise para você. Porque se você acha que você está em crise, é porque você não está olhando para o lado, nem está olhando para trás, nem está ouvindo as notícias de catástrofe dos refugiados, dos cristãos na Síria sendo decapitados, da igreja perseguida na África, da igreja perseguida na Nigéria, da igreja perseguida na Rússia, da igreja perseguida na Coreia do Norte, das catástrofes climáticas, aonde nós vemos enchentes, secas, famílias inteiras morrendo em embarcações no mar Egeu. O México em crise por causa de um narcotráfico violento, matando pessoas indiscriminadamente. Ah, mas nós vivemos num Brasil violento. Vive, verdade. Mas você não tem condição daqui mudar com a ação de mudança que Deus fez na tua vida e mudar a Síria. Você só pode orar pela Síria, mas aqui você pode ser um agente de transformação. Ah, mas eu não posso. Você não pode mudar a realidade da Coreia do Norte, onde tem um jovem tirano, violento, que mata por prazer. Mas você pode ser um instrumento para tirar um adolescente das drogas, tirar suas armas de punho e transformar ele num cidadão de futuro. Podemos fazer isso. Mas sabe como é que nós vamos conseguir fazer isso? Cristo sendo o nosso estilo de vida. Cristo vivendo em nós. E a nossa vida na carne vivendo Cristo. Quando nós começarmos a viver isso, nós vamos pensar menos na crise e vamos ser agentes de transformação na crise. Eu falo isso e vou repetir, lembrando a sua história. Quantos aqui, sejam sinceros, se voltaram para Cristo por causa de uma proclamação de mudança no seu pior momento de vida? Levanta a mão. Pronto. Talvez o seu pior momento de vida não tenha sido um quadro como está sendo desenhado hoje, mas foi seu momento de maior tristeza, de maior desânimo, de maior desistência. Cristo entrou e mudou a sua história. Impactou você. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo e você é impactado pela vida no Espírito, tudo que está ao teu lado não tem valor nenhum. Seu dinheiro não é mais seu, sua inteligência não é mais sua, seu carro não é mais seu. Você fica totalmente altruísta. O que faz você perder isso? É que você foi impactado, mas você não continuou mudando. Aí você deixa de ser um agente transformador e passa a ser um agente conformador. Você fica conforme com a dor. 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 E você deixa de ser transformador. E aí nós começamos a negar
a eficácia daquilo que Cristo fez na cruz por nós e deixamos de ser agente de transformação. Basta você perguntar assim para você mesmo: qual tem sido o prazer meu de trazer pessoas para conviver comigo na igreja e viver a mudança que eu vivi? Qual o prazer que eu tenho de abrir mão do meu dia de sono, para abrir mão da minha refeição e fazer um jejum pelo meu irmão que está nas drogas, pela minha esposa que não quer nem saber de Deus, está só esperando chegar o carnaval para ela botar o sarong e ir para o carnaval? Quem lembra de sarong aqui é do tempo passado. Que você não ora pelos teus filhos, você fica muito mais olhando os comportamentos débeis, os comportamentos comprometidos do teu filho, em vez de você pagar um preço. Eu vou jejuar hoje o dia inteiro pelo meu filho e não vou dizer nada para ele, mas eu sei que Deus vai mover o coração. E quando seu filho chegar, ele olhar muito mais do que um bom dia, uma boa noite para você, mas olhar a vida de Deus em você para mudar a vida dele. Mas sabe o que acontece? Nós fomos impactados. Estava fazendo, era orando em línguas o tempo todo, e comecei a viver essa mudança. Só que Deus aí não parou com isso. Um dia Ele me chamou para o ministério. O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês nunca esteve nos meus planos, nunca esteve no meu projeto de vida, nunca esteve no meu projeto de vida, porque vocês não sabem o desafio que é ser pastor. Vocês não sabem o nível de guerra que nós entramos, e vocês não sabem o nível de crítica que temos e de acusações que não somos. E encontramos inúmeras pessoas destruídas que nos amaram, cuidamos, ajudamos elas a saírem da crise. Quando nós falamos aquilo que era confrontando um comportamento ou uma atitude ou uma forma de viver que elas não queriam mudar, elas diziam: não quero mais vocês não prestam para mim. Quantos já vivemos isso? E você permanecer numa história de vida como essa é alguém que não foi só impactado, é alguém que continua sendo mudado. Só que o que me faz hoje saber que vale a pena continuar é porque eu continuo me deixando ser usado por Deus para ser agente de transformação. Mas você sabe o que me faz continuar sendo um agente de transformação? Não é o resultado do que eu tenho visto na vida das pessoas, não. É a promessa de Deus que eu seria uma bênção. Eu procuro ser uma bênção, assim como você também deve procurar ser uma bênção. Só que eu quero dizer para você, tem coisas que Deus não precisa mais revelar para você, porque já está revelada. Você só precisa obedecer. Se você obedecer, você vai viver mudanças e vai promover mudanças que talvez você nem veja a crise passar, porque a crise vai passar. Vou dizer, a crise vai passar. Olha, um povo saiu do Egito e ficou 40 anos na crise do deserto. E os 40 anos que eles ficaram na crise do deserto, eles ficaram não é porque Deus não queria tirar eles da crise, é porque eles alimentavam a crise com as suas retrodeclarações. Eles declaravam para eles mesmos o caos. E eles foram ficando no deserto. Mas tinha um povo que nasceu no deserto, que não tinha coração de escravo, que não tinha sentimentos de escravo, que não tinha comportamento de escravo, e que cresceu no deserto, entrou com 2 homens que saíram do Egito, mas nunca foram escravos, Josué e Caleb. E eles entraram na terra. Quando eles entraram na terra, eles descobriram que a terra tinha muito fruto. Diga muito fruto. Diga muito fruto. Aí eu pergunto a vocês, os que morreram durante os 40 anos no deserto, eles poderiam ter comido o fruto ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles não comeram, não foi porque Deus os puniu, foi o discurso deles que os paralisaram. Então você vai ter que ter cuidado com o que você declara para você e para a sua geografia nesse tempo. Nós estamos diante de um desafio, e o desafio se chama crise. E a ferramenta, sabe qual é a ferramenta para você vencer a crise? Promessa. Começa a andar pelas promessas do Senhor.
e a sua crise será vencida. Amém?